Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o T. Harv Eker nos Segredos da Mente Milionária? Esse livro que ele está trazendo ali a experiência dele mesmo, como é que ele se tornou milionário em 2 anos e meio, saindo realmente ali da falta e escassez. Em um dos exemplos, ele disse que foi uma das situações mais constrangedoras para ele, nessa época de vacas magras, quando ele foi com um carro emprestado ali, abastecer no posto de gasolina com US$ 1 em moeda. Então ele deu esses exemplos de como é que ele passou realmente ali pelo mais difícil, de quando a gente se vê sem nenhum centavo no bolso, e deu a volta por cima quando ele entendeu que o segredo estava em mudar a forma como ele pensava. Quem passou esse segredo para ele foi um outro milionário. Mas ele não, quando a pessoa disse, ele não pensou de uma forma assim, de uma mente pobre. É porque você é privilegiado, para você deu certo, mas para mim com certeza não vai dar. Então, como ele acreditou e ele colocou em prática o que a pessoa falou para ele, passou para ele, e foi em busca realmente, arregaçou as mangas, então ele se tornou milionário em 2 anos e meio. E ele está dizendo aqui nesse livro que é possível, como foi possível para ele, é possível para a gente também. Nós estamos na segunda parte do livro, no Arquivo de Riqueza 14, onde ele estava dando mais uma dica. Ele disse que terminou assim: não importa se você tem uma fortuna ou praticamente nada, o essencial é começar já a administrar o que está nas suas mãos. Em pouco tempo, você ficará impressionado com os resultados. Nos arquivos de riqueza anteriores, em um deles, ele falou que é muito importante a gente entender de finanças. Se a gente ficar torcendo o nariz, como o meu caso, isso eu não entendo, não é para mim, então a gente nunca vai conseguir ficar milionário como ele ficou, porque é o olho do dono que engorda o gado, não é? Se a gente nunca sabe quanto é que a gente tem na carteira, quanto é que a gente tem no banco, quanto é que a gente tem no bolso, quanto é o nosso patrimônio líquido, como ele já falou anteriormente, que é tirando tudo aquilo que a gente possui daquilo que a gente deve, aquilo que resta líquido. E ele disse que a gente deve, que gente de mente milionária, de mente rica, sabe quanto é que tem essa clareza com relação ao que possui e sabe administrar. Então ele está dizendo, ainda que se a gente for ficar esperando ficar rico para administrar, ele disse ali no vídeo anterior, então nunca a gente vai ficar. Nós temos que começar a administrar enquanto a gente tem pouco. Ele deu até o exemplo ali da criança que pede um sorvete, recebe uma bola de sorvete, sai e deixa cair. Aí quando a mãe volta com ela para pegar outra bola, ela vê ali em uma propaganda uma casquinha com 3 bolas. Aí ela começa a chorar que ela quer 3 bolas também. E a mãe não dá exatamente por isso. Se ela não conseguiu administrar, entre aspas, uma bola de sorvete, deixou cair, como é que ela vai tomar conta de 3? Tá bom? Vamos continuar? Outro dos meus alunos disse: como posso gerir meu dinheiro se estou vivendo de empréstimos? Boa pergunta, né, pra gente? A resposta foi: pegue emprestado mais US$ 1 e administre-o. Nossa, que resposta inteligente. Então a pessoa diz, mas você disse que eu não pode começar com um único dólar, mas como que eu vou administrar se eu estou vivendo de empréstimo, não tenho nada meu? Pede emprestado mais um e administre-se um. Interessante. Não interessa se você está arranjando dinheiro emprestado ou ganhando uma ninharia por mês. Administre o valor que tiver, porque o princípio que está em ação transcende o mundo físico. Eu entendi isso ali também no livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu fiz 2 vídeos com esse assunto, não no livro, eu sei que tem um livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, mas eu peguei ali no livro A Universidade do Sucesso, do Og Mandino, que ele traz só essa parte, a história do homem mais rico da Babilônia, e ali eu entendi, não é guardar 10%, não é os 10% que vai trazer, mas é o que ele está dizendo aqui, olha,
O princípio administra o valor que tiver, porque o princípio que está em ação transcende o mundo físico. Ele é também um princípio espiritual. Ou seja, é Deus esperando, mostra que você consegue administrar, consegue segurar uma bola de sorvete. Aí ele vai colocar mais 2, mais 3, mais 4. Além disso, é mostrar que nós estamos, que a gente sabe fazer, acredito. Milagres financeiros acontecerão se você demonstrar ao universo que é capaz de controlar adequadamente as suas finanças. Depois de abrir a conta da liberdade financeira, crie na sua casa o pote da liberdade financeira e guarde nele alguma quantia todos os dias. Podem ser 5 ou 10 reais, um único real, um centavo que seja, ou todo o seu dinheiro trocado. O valor não importa, o hábito sim. Eu acredito que aqui fica bem claro que quando nós fazemos o hábito e depois nos tornamos escravo dele. E aqui o hábito de guardar, de poupar ali, mesmo que seja um único centavo por dia, vai fazer com que a gente cada vez tenha mais, não é? O universo está vendo, olha, está poupando, nossa, mas hoje não tem nada, vou mandar um pouquinho, porque se tornou um hábito. O segredo, eu repito, é dar atenção diária ao seu objetivo de se tornar financeiramente livre. Os semelhantes se atraem, dinheiro chama dinheiro. Deixe esse pote se tornar o seu imã que atrai dinheiro. Faça com que ele traga para a sua vida mais e mais riqueza e oportunidades de liberdade financeira. Nunca é muito repetir esse princípio aqui, essa dica linda que ele está dando aqui. Não é a quantidade que a gente vai estar colocando ali no pote, mas sim o fazer, sim o hábito, sim a ação, porque o princípio que está em ação, ele transcende o mundo físico, ele é também um princípio espiritual. Tenho certeza de que não é a primeira vez que você ouve o conselho de poupar 10% dos seus rendimentos para investimentos de longo prazo. Mas talvez seja a primeira vez que alguém lhe diz para ter uma outra conta, a conta da diversão, especificamente para você poder gastar e curtir. Um dos maiores segredos da administração do dinheiro é o equilíbrio. Por um lado, você deve poupar o máximo para ter condições de investir e ganhar mais dinheiro. Por outro, convém depositar 10% dos seus rendimentos na conta da diversão. Por quê? Porque temos uma natureza holística. Não podemos afetar uma parte da vida sem afetarmos outra. Algumas pessoas economizam ao extremo. Com isso, o ser lógico delas e responsável fica satisfeito, mas o espírito não. No fim, esse lado espiritual, ávido por satisfação, diz: chega, quero um pouco de atenção também, e sabota os seus resultados. Olha que super interessante. Então, não é aquela coisa de ser mão de vaca, de economizar tudo, de ir até o final com tudo, de economizar, 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 porque isso agrada então aquele nosso lado lógico, ali o mental, eu acredito, até quem sabe o ego, não sei, não é? Ou aqui, porque é o ego que não confia, não é? E aí o nosso lado espiritual, ávido por satisfação, de acordo com as palavras dele aqui, diz: chega, eu quero um pouco de atenção também. E aí, aqui está se mostrando um pouco vingativo, né? Sabota então os nossos resultados. Se você apenas gasta, não só jamais enriquecerá, como a parte responsável do seu ser acabará fazendo com que você não curta as coisas com as quais despende o seu dinheiro, porque se sente culpado. E aqui o outro lado também, tem os dois lados. A gente economiza muito um lado, satisfaz um lado, e não o outro, ele nos faz a gente se auto-sabotar. Se a gente gasta muito também, a gente não vai agradar o outro lado.
aquele lado que quer economizar. E aí ele também vai fazer a gente se sentir culpado, então também não vai dar certo. Então, a culpa o leva a gastar ainda mais como forma de expressar as suas emoções. Você se sente melhor durante um tempo, porém a culpa e a vergonha logo retornam. A única maneira de romper esse círculo vicioso é aprender a administrar as suas finanças de um modo que dê certo. Ou seja, equilíbrio e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Aqui tá deixando bem claro. Há que se equilibrar para agradar os dois lados e aí sim poder chamar mais dinheiro. O objetivo primordial da conta da diversão é a sua satisfação. Ela lhe dará a oportunidade de fazer coisas que você normalmente não faria. Extravagâncias, como ir a um bom restaurante e pedir uma garrafa do melhor vinho ou champanhe, ou alugar um carro caro para passear durante o fim de semana. Aquelas coisas que o lado lógico diz, não, mas para que você precisa disso? Daqui a pouco fura um pneu, daqui a pouco a geladeira quebra, daqui a pouco você cai doente, então por que você vai fazer esse gasto extra? Então ele está dizendo, por pura diversão. Eu já ouvi uma pessoa dizendo também que para agradar a nossa centelha divina, a gente deve se agradar, a gente deve sim fazer coisas para a gente ir a um restaurante caro e comer uma boa comida, como ele está dizendo aqui. E nas páginas anteriores ele já disse que a gente não pode chegar lá e pedir frango. Eu não sei exatamente o que é que ele tem contra o frango, mas ele disse que essa é uma forma de se auto-sabotar. A regra que comanda a conta da diversão ela tem que ser zerada todo mês. Ai, que legal, gente! Se tem aquele princípio ali que vai nos ajudar, imagina, cada vez que a gente guarda 10% para a conta da diversão, a regra tem que ser zerada, a gente tem realmente que usar o dinheiro para nos fazer felizes, para nos divertir. Exatamente, você deve torrar mensalmente todo o dinheiro que tiver depositado de um modo que o faça sentir-se rico. Imagine-se, por exemplo, despejando cada centavo dessa conta no balcão de um hotel de alta classe para passar um fim de semana ali. E agora ficou engraçado, né? Porque ele disse que ele se sentiu mal quando ele foi colocar $1 de gasolina no carro com moeda. E aí a gente chega ali no hotel de luxo, quebra o nosso porquinho ali no balcão e pede a suíte. O atendente não vai ficar muito feliz, mas com certeza vai cumprir o que essa conta tem a fazer, que é nos divertir, que é ter uma vida de rico. É, como eu disse, uma extravagância. Para a maioria de nós, a única forma de respeitar o plano de poupança é compensá-lo com um plano que premie o nosso esforço. Outras finalidades da conta da diversão são fortalecer o seu músculo recebedor, essa expressão está entre aspas, e tornar mais divertida a administração do dinheiro. Além da conta da liberdade financeira e da conta da diversão, eu o aconselho a criar outras 4 contas para dividir o seu dinheiro. E aí, que legal, ele já está supondo que a gente vai ter bastante dinheiro, porque daí já mandou colocar ali em 2 contas, ele vai dar mais 4 contas. Então, com certeza, o universo vai conspirar, vai entrar cada vez mais dinheiro. Vamos lá, então, porque ele diz que deve colocar 10% para a conta de poupança para despesa de longo prazo, 10% para a conta da instrução financeira e 50% para a conta das necessidades básicas. Ou seja, então aqui a gente colocou primeiro ali na conta da liberdade financeira, 10%, conta da diversão, essa tem que ser zerada todo mês, e depois mais 3 contas, para despesa de longo prazo, instrução financeira e necessidades básicas. Excelente, eu acredito que quando a gente consegue dividir todo o dinheiro que a gente tem nessas 4, e tem mais uma conta aqui,
a conta das doações. Olha que máximo. A conta das doações. Ele sempre volta naquele ponto. Se a gente estiver querendo ter muito dinheiro, só pensando ali no nosso umbigo, só essa da diversão foi excelente, a gente vai realmente colocar, vamos lá para o Hotel 5 Estrelas. Mas se a gente esquece que tem outros também que estão precisando, e se a gente está descobrindo esse segredo, o dinheiro está entrando cada vez mais, que ele flua através da gente e vá para os outros. Então a gente deve guardar 10% para a conta das doações. E aí, então, com certeza a gente vai ter muito dinheiro, porque tem bastante conta para colocar 10% de lado. Vou dizer outra vez, as pessoas de mentalidade pobre pensam que tudo depende dos rendimentos. Acreditam que para enriquecer é necessário ter um salário nababesco. Isso é uma grande bobagem. A verdade é que se você administrar o seu dinheiro seguindo o programa que sugiro, terá grandes chances de se tornar financeiramente livre, com rendimentos relativamente baixos. No entanto, caso controle mal suas finanças, não conseguirá essa liberdade mesmo que tenha rendimentos elevados. É por isso que alguns profissionais bem remunerados, como médicos, advogados, dentistas e até atletas, muitas vezes são duros. Afinal, não se trata de quanto dinheiro entra, e sim do que a pessoa faz com ele. Nossa, eu tiro meu chapéu para ele, de administrar dinheiro, de ser rico, ele entende. Porque, olha que super interessante. Então não é a quantidade que a gente coloca, não é o que a gente vai conseguir com o rendimento que a gente vai conseguir, porque a gente não precisa ter um salário exorbitante ali, porque a gente vai ter muita chance de se tornar financeiramente livre com rendimentos relativamente baixos, enquanto que outros que não que controlam mal as finanças, ou seja, que não separam esses 10 para cada uma dessas contas, 10% para cada uma dessas contas, prestando bem atenção nos 10% para a conta das doações. Acho super legal deixar isso bem enfatizado. Aí esse está administrando mal e ele não vai conseguir. E ele dá até exemplo de profissionais que deveriam ser muito bem-sucedidos, que a gente olha, se é isso, nossa, você tem muito dinheiro. E que muitas vezes são duros, de acordo com ele, porque afinal não se trata do quanto dinheiro entra, e sim do que a pessoa faz com ele, ou seja, como ela administra. E ao final do vídeo anterior ele disse, não adianta, não espera ter muito para começar a administrar, administra R$1. E quando a pessoa perguntou, mas não tem R$1, eu vivo de empréstimo, pede mais R$1 emprestado e administra esse. Achei super interessante. Vale a pena realmente aplicar esse princípio dele aqui, como todos os outros. E aí ele traz um exemplo aqui. Joe, um dos participantes do seminário, disse-me que na primeira vez em que ouviu falar em sistema de administração de dinheiro, pensou, que saco, por que diabos alguém gastaria o precioso tempo dele com essa bobagem? Mais tarde, ele percebeu que se quisesse ser financeiramente livre um dia, também teria que saber administrar o próprio dinheiro, como fazem os ricos. Olha que interessante, a gente chegou aqui em uma pessoa que pensava como eu pensava. Que isso de ficar prestando atenção em finanças, isso é para quem decidiu ser economista, que foi fazer exatas, e não para quem fez humanas, para quem para quem gosta de escrever poesia. Aí ele dizendo, não, se você quer ficar embaixo da ponte escrevendo poesia, tudo bem, mas se você quer saber ter liberdade financeira, independência financeira, então você tem que saber administrar o seu dinheiro. Se você quer ter 3 bolas de sorvete na casquinha, aprende a não deixar uma só cair. Adorei esse exemplo. Como esse novo hábito não era algo natural para ele, John precisou aprender essa lição. Disse ter se lembrado de quando treinava para provas de triatlo. Era muito bom em natação e ciclismo, mas não gostava de correr. Sempre forçava os pés, os joelhos e as costas e ficava todo dolorido depois dos treinos.
Durante a corrida, respirava com dificuldade e os pulmões dele queimavam, mesmo que ele não se empenhasse ao máximo. Detestava aquilo, porém sabia que se quisesse ser um triatleta de primeiro nível, teria que aprender a correr e aceitar as consequências como parte dos custos da vitória. John decidiu então correr todos os dias. Após alguns meses, passou não apenas a gostar dessa atividade, como a ansiar pela hora do treino diário dele. Aconteceu-lhe exatamente a mesma coisa na área da administração do dinheiro. Ele começou detestando esse sistema, porém depois acabou gostando dele. Agora, aguarda pela chegada do pagamento para depositá-lo nas contas. E curte também monitorar seu patrimônio líquido, que passou de 0 para mais de 300 mil dólares e continua crescendo dia a dia. Olha, então ele trazendo mais um exemplo. Se a pessoa quer ser um triatleta, mas ela não gosta de uma das modalidades, não tem jeito, ela nunca vai conseguir ser campeã dessa modalidade, dessa forma de competição, nunca. Aí ou ela aprende, começa a gostar e faz gostando, ou faz sem gostar, mas tem que fazer. Aqui eu acho que realmente com o dinheiro ele está mostrando também que tem que, não é aquela coisa, ninguém é obrigado. Não, ninguém é obrigado. É só se quiser ter liberdade financeira, se quiser ter independência financeira, se quiser ficar rico. Ele deixa claro aqui. Tudo se resume ao seguinte: ou você controla o seu dinheiro, ou ele o controlará. Para controlar o dinheiro, você tem que administrá-lo. E um dos maiores segredos da administração do dinheiro é o equilíbrio. Então, ele batendo, dizendo e repetindo a mesma coisa para ver se entra bem na minha cabeça. Eu espero que vocês tenham gostado dessa parte tão riquíssima. Meu Deus, essa parte de dividir nas contas ali, eu achei fantástica. Que seja 1 centavo. Cara, não tem, eu só tenho R$1, divide aí, vai ali que não faltou nas aulas de geografia, sabe como fazer. Então vai ali, divide o R$1 e põe 10 centavos em cada uma das contas que ele deu ali. E ele já disse, não é a quantidade, é o hábito, o universo vai conspirar a nosso favor e daqui a pouco a gente vai estar tendo 1 milhão para distribuir ali nas contas. Foi isso que eu entendi aqui. Com certeza eu vou colocar em prática. Me diz se você também vai. Se você quiser me deixar uma mensagem, me quiser dizendo o que está acontecendo com você que está acompanhando o livro. Se você quiser deixar sua curtida e também compartilhar, muito obrigada. Se quiser entrar lá no meu canal, tem toda a playlist com todo o livro, desde o início e muitos outros lá. Tá bom? Se você quiser, estando lá, se for leve, se inscreve. Eu te agradeço muito. Até o próximo vídeo. Tchau!